Vou iniciar o meu testemunho falando da minha juventude. Hoje sou uma idosa de 78 anos. Eu e a minha irmã éramos moças solteiras. Estávamos à procura de um casamento. Eu orava a Deus e o Senhor me revelou quem seria o meu esposo. Depois abri a palavra para confirmar a revelação e deu certo. Um pastor usado orou por mim pedindo para Deus confirmar se essa pessoa era certa. E Deus confirmou na boca do pastor. Mesmo assim eu não me precipitei e conheci toda a vida desse servo para ver se ele era um homem de Deus. Eu o vigiei para ver se dava bom testemunho de vida no lugar onde morava. Observei como ele tratava os seus pais. E ainda perguntei aos seus pais se ele era um bom filho. Os seus pais disseram que ele antes de conhecer a Jesus era uma pessoa difícil, mas agora era um amor de pessoa. O tempo passou, e vi com os meus olhos que ele era o esposo preparado para mim. O problema era que ele estava desempregado. Os meus pais disseram que Deus nunca iria me dar um homem desempregado para eu passar fome com ele. Quando orei a Deus, eu pedi um esposo que fosse santo e que nunca viesse a me deixar. E ele era a pessoa que tinha as características daquilo que havia pedido a Deus. Eu não orei a Deus pedindo um empresário. A minha irmã orou a Deus pedindo um homem que tivesse muito dinheiro para não deixar faltar nada. E Deus ouviu a sua oração e lhe deu um homem que tinha uma empresa. Esse homem não era cristão, e nunca quis ir à igreja. Ele dava tudo o que a minha irmã precisava, mas sempre dava trabalho para ela e bebia muito. A minha irmã não era feliz com tudo o que recebia dele. O dinheiro não lhe proporcionou a alegria que precisava ter no seu lar. Já o meu prometido não tinha trabalho, e eu não aceitava me casar com ele nessa situação. Mas Deus aprovou a nossa união e lhe deu um emprego. Deus jamais deixaria eu e o meu esposo se casar para passar necessidade. Estávamos felizes e casados. Um ótimo esposo e nunca deixava faltar nada. O seu salário, mesmo sendo pouco, supria a minha necessidade. Mas quando eu comecei a olhar a vida de abundância que a minha irmã vivia, fiquei triste. Ela tinha roupas melhores do que eu e ainda viajava para outros países. O meu esposo não podia me dar uma vida de princesa, mesmo não deixando faltar nada. Eu o deixei por isso e voltei para a casa dos meus pais. A minha irmã ainda disse para mim que não era feliz, apesar de viver uma vida de rainha. Ela disse que o meu esposo era muito bom. Eu me interessei por um pastor que tinha um salário muito alto e fui morar com ele. Eu pensei, não vou sofrer igual a minha irmã que casou com um ímpio. Esse é pastor e não vai me dar trabalho, mas vai me ajudar. Esse homem me dava de tudo. Agora tinha a vida de rainha que tanto queria. Mas esse pastor começou a querer ser o meu dono por dar de tudo. Eu era humilhada se não obedecesse a ele. Ele me feria com palavras e ainda dizia que se eu não cumprisse com o meu papel de mulher iria me deixar e procurar outra. Eu sofri muito e tive depressão. Eu falo para as moças que são solteiras: nunca escolha uma pessoa pelo dinheiro ou por aquilo que ele tem para oferecer. Não se venda. Tu vale mais do que isso. Escolha um homem de Deus. Jesus sabe escolher o melhor para você. Eu pedi para Deus um homem que lhe serve. Ele me deu, mas eu joguei fora e escolhi outro. Agora, por causa dessa escolha errada, estava pagando um alto preço. Eu descobri que esse pastor era divorciado 2 vezes. Ele não queria casar comigo, pois não tinha certeza de que iria dar certo. E com medo de divorciar mais uma vez, não se casou comigo e ficamos morando juntos. Moças solteiras, quando Deus prepara uma pessoa da parte dele, não se preocupem com o financeiro. Deus sabe prover na hora certa. Desempregado ele não vai ficar. Deus vai prover emprego e tudo. Eu sempre fui uma mulher de oração, e nessa situação eu clamei a Deus e ele me ouviu. O meu esposo que Deus preparou estava em casa sozinho à minha espera. Eu pedi perdão para ele com lágrimas nos olhos. Eu pratiquei o adultério, e ele tinha todo o direito de não me aceitar mais como a sua esposa, já que escandalizei o seu ministério. Ele me aceitou como a sua esposa. Amós fez a mesma coisa. Aceitou a sua mulher adúltera. Eu tinha pedido para Deus um homem que nunca me deixasse, e ele era essa pessoa. Anos se passaram e tivemos filhos. Eu descobri que estava com câncer. Os meus cabelos começaram a cair. Estava fraca por causa da doença. O tratamento também era sofrido para mim. Eu pensei que o meu esposo iria me deixar por causa da doença.
Eu fiquei careca e perdi todo o meu cabelo. O meu esposo ficou ao meu lado até a minha cura. Até que um anjo apareceu a mim e tocou na minha cabeça. E depois que fui curada do câncer, Deus deu uma grande bênção ao meu esposo. Ele entrou em uma multinacional e começou a ganhar 5 vezes mais comparado com o seu antigo salário. Fomos fiéis no pouco e Deus nos colocou no muito. E o meu esposo ganhou uma bolsa do curso de inglês para fazer gratuitamente. A empresa pagou a sua faculdade, e quando meu esposo terminou o curso e se formou, mudou de cargo, e passou a ganhar 8 vezes mais que ganhava antes, e juntos envelhecemos passando pelas provas. No ano de 2009, eu tive um arrebatamento de espírito. Foi o único dia que vi o rosto de Jesus. Estava orando há 15 dias, sempre à meia-noite. A minha alma desceu em uma escuridão sem fim até chegar ao lugar de trevas. Comecei a caminhar desesperada e perdida por esse lugar. Caminhando, eu vi fogos vermelhos saindo do chão. Era um lugar cheio de pessoas nuas, entre homens e mulheres, prostitutas, transexuais, lésbicas e atrizes pornôs. Eu vi 3 atrizes que gravaram filmes pornográficos quando estavam vivas na Terra. Eu não conhecia essas mulheres porque nunca assistia aos seus filmes. Uma voz disse: "Essa se chama Anastasia Brui." Ela estava sendo estuprada pelos demônios. A outra que estava na mesma situação se chamava Chloe Jones. E a última famosa que vi foi Lolo Ferrari. Eu ouvia a voz de Jesus falando comigo e revelando tudo. O Senhor disse: "Filha, essas mulheres que vistes nesse lugar se entregaram aos prazeres pensando que seriam felizes. Elas encontraram um grande vazio que não foi preenchido pela prostituição do cinema. Elas ficaram oprimidas por serem objetos sexuais e mercadorias do prazer. Os demônios da depressão fizeram morada nelas e elas se suicidaram. Esse é o resultado de todos os que procuram prazeres no sexo." Jesus me fez sentir o que essas mulheres sentiram na Terra quando ainda viviam. Elas faziam sexo pelo dinheiro, já não sentiam mais amor e nem prazer, pois aquilo ficou tão artificial e tão comum. Por fazerem sexo, elas já não sabiam diferenciar o amor entre o homem e uma mulher. O sexo que elas faziam por dinheiro não tinha nenhum sentimento, e era algo mecânico e comum. Elas queriam sentir o amor e ser amada, mas isso o cinema não podia lhes dar. Grande preconceito da sociedade elas sofreram por fazerem o que faziam, por mostrarem os seus rostos na tela do cinema. Elas queriam viver uma vida normal, mas o povo as enxergavam como umas prostitutas de Hollywood. Essas moças sofreram muito para chegarem a cometerem suicídios. Elas ficaram famosas pelos seus filmes, diferente de uma prostituta comum que não mostra o seu rosto na tela de televisão. Uma prostituta de casa noturna faz os seus programas escondidos, e quando querem mudar de vida, elas viajam para um lugar onde ninguém conhece ela. Uma prostituta atriz tem a sua imagem divulgada pelo cinema aos 4 cantos do mundo, tornando-a conhecida. Não importa o lugar para onde vá, sempre será conhecida por causa da televisão. Muitas dessas atrizes não suportam a pressão de viver uma vida normal e se matam. Eu vi uma prostituta no inferno. Ela desistiu de casar e viver uma vida normal para ser uma prostituta. Ela caiu nos prazeres da carne e se prostituiu com vários homens. Ela não queria se casar com um homem porque se acostumou a ter relações sexuais com vários homens. Ela era uma pessoa devassa e insaciável. Quando ela morreu, foi para o inferno. Os demônios a obrigavam a fazer sexo com eles e ainda torturavam as suas partes íntimas. Eu vi milhões de demônios da prostituição naquele lugar. Esses demônios são os mesmos que fazem as mulheres andarem sensuais com roupas sexys. Eles levam as moças ainda muito jovens a praticarem a prostituição. Eu vi os demônios que trabalham na vida de modelos e prostitutas atrizes. Moças que sonham ser modelos ou mísseis também são influenciadas por esses demônios. Tudo o que tem a ver com a beleza e o sexo, esses demônios estão envolvidos. Eles levam as mulheres a serem um produto da mídia e uma mercadoria lucrativa da empresa. Mulheres que nasceram bonitas tornam-se alvos de empresas de beleza ou do sexo. O objetivo dessas empresas diabólicas é venderem a beleza dada por Deus. Esses mesmos demônios fazem as mulheres implantarem silicones e a fazerem plásticas para melhorarem as suas aparências. Empresas do sexo que vendem o corpo da mulher, incluindo o cinema, são satanistas, e divulgam a imoralidade, sodomia e depravação.
As empresas de modelos igualmente usam a imagem da mulher para divulgarem a sensualidade e a beleza. Estas empresas não são honestas. Eu aconselho que não trabalhem em lugares assim. São empresas que estão levando milhares de almas para o inferno. Tem empresas que são armadilhas para a morte e condenação. O dinheiro tem levado as pessoas a fazerem coisas absurdas. Mulheres que vendem os seus corpos por dinheiro têm legião de demônios habitando em seus corpos. Qualquer homem que se deitar com uma dessas mulheres se tornam uma só carne como se fossem casal. O sexo só pode ser realizado entre o casal. Quando duas pessoas que não são casadas têm um ato sexual, tornam-se em uma carne, e os demônios de um passam para o corpo do outro. Não existe bênção nisso. Tudo é maldição para a vida. Se você é um cristão usado por Deus e fizer sexo com uma prostituta, os demônios dela passarão para você, e o Espírito Santo se afastará da sua vida por causa do seu pecado. Depois de ver essas empresas no inferno, meu espírito voltou ao corpo. Tem uma mensagem à igreja. O corpo de Cristo, que é a igreja, tem que cultivar a amizade, a união sem contendas. No ministério onde congrego, o meu esposo como pastor conseguiu adotar esse padrão. O problema das igrejas dos dias atuais é se importar com os alvos alheios e ficam atacando as outras igrejas. Se os ministérios se preocupassem com as suas ovelhas e deixassem os pastores cuidarem dos seus rebanhos, as coisas seriam melhores. O meu esposo como um pastor se preocupa com o rebanho que está em suas mãos, porque é dele que Jesus irá cobrar naquele grande dia. Não podemos nos preocupar com as pessoas de outras igrejas se vivem o evangelho ou não. Essas almas não estão sobre as nossas responsabilidades. Não é fácil manter a união e a harmonia dentro da igreja. Tem irmãos de personalidade negativa que repelem os outros irmãos e impedem o triunfo da cooperação. O amor e a aprendizagem não reinam onde tem irmãos de personalidades difíceis. Digo aos pastores que mostrem o seu amor. Não escandalizem a obra de Deus. Exortem as pessoas ao arrependimento sem usarem palavras que venham a ferir e manchar de propósito. O Senhor me revelou que a maioria da obra começa bem e termina mal. Igrejas que no começo de suas fundações o povo andava reto com sinceridade e obedecendo a palavra. Com o passar dos anos o rebanho deixa de seguir o evangelho, e já não são sérios no caminho de Jesus. O Senhor Jesus revelou que o povo não pode se fadigar em andar na verdade, e persistir no caminho ainda que venha o fracasso espiritual. Isso não pode vencê-los. Igreja, não seja omissa que é o descuido cometendo erros em seu caráter, e não deixem de fazer aquilo que é para ser feito. Muitos querem que Deus faça em seu lugar aquilo que são de suas responsabilidades fazer. Obreiros da igreja do meu esposo esperavam que ele viesse a repreender aqueles que havia errado. O meu esposo foi complacente e não discutiu com os obreiros que falharam. Ele surpreendeu a todos e ainda tolerou a falta de amor dos obreiros acusadores que esperavam uma punição severa. O meu esposo é um idoso que nunca deixou a desejar na sua função de pastor. Quando é para corrigir e aplicar a disciplina, ele faz. Mas punir um membro para massagear o ego do outro ou realizar o desejo de maldade que está no coração do vingador, jamais. Ele procura em querer fazer o bem por completo e ser beneficente a todos. Ele ensina a pessoa a ser benevolente, a ter boa vontade de ajudar a obra e fazer o bem. Ele procura sempre fazer com que o rebanho obedeça a palavra de Deus por amor e não por obrigação para agradá-lo. Ele sempre fala que se for para viver uma vida cristã forçada sem amor não vai agradar a Deus. É melhor sair do caminho de Jesus e voltar para o mundo, já que sente mais prazer lá do que servir a Jesus. Todo cristão tem que ter a essência do bem em seu modo de viver. A substância do amor ágape tem que estar dentro do coração. Na nossa igreja, pedimos os membros para não ficarem distraídos com os visitantes e não causarem descortesia tratando com descaso. Tem cristãos que não prestam atenção no que acontece na igreja, desconsideram o pregador por não prestarem atenção em sua mensagem. Cristãos descuidados nem sabem se tem algum visitante, não observam quem está pregando. Como irão saber o que está sendo pregado? Como irão examinar aquela palavra se é certa ou errada por estarem distraídos? A igreja de Jesus tem que ser um conjunto forte, tem que crescer espiritualmente na graça,
no amor e na humildade. Os servos de Deus têm que saber distribuir o amor e a atenção igualmente para todos. Não menospreze os humildes, dando mais atenção aos grandes ministros. Valorize cada ovelha que Deus colocou ao seu lado para lhe ajudar. Tratem todos igualmente, não importa que igreja eles sejam. A desunião atrapalha o trabalho de Deus em cada vida. Muitos saem de suas igrejas e vão para outras por causa do maltratamento e falta de um acolhimento. O desenvolvimento da igreja está na união. Quando existe o amor dentro da família espiritual, as desigualdades desaparecem. O cristão que não valoriza o seu irmão e quer ser melhor do que ele gera desunião na família cristã. O diabo destrói um ministério que age assim. Os soldados só lutam quando estão unidos para vencer o inimigo. Somos uma família celestial, temos que nos unir para vencermos a Satanás. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que assiste esse testemunho. Amém.